aquele principal influenciador que já está preso, ele já havia sido denunciado anteriormente. Haviam denúncias contra ele, mas o Ministério Público ignorou, relevou, o que era um absurdo, né? Eu não fazia ideia que esse cara existia. Mas quando você vê os vídeos e o nível de engajamento que ele tinha, o número de seguidores, é assustador. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa, sua família, seus filhos, o seu casamento. O podcast A Gente É Família! E hoje nós queremos tratar de um assunto extremamente relevante e importante. Sim, esse assunto veio à tona por causa das notícias dos últimos dias e do documentário maravilhoso produzido pelo youtuber, influencer Felca, né? Você já conhecia esse camarada? Não muito, não tinha tinha visto assim... um cortezinho ou outro, É. mas eu não conhecia tanto. Aliás, acho que tinha um monte de gente que não conhecia tanto ele. Ele se popularizou muito mais a partir deste documentário maravilhoso que é sobre a adultização de crianças. Exatamente. Por algumas vezes, a gente chegou a mencionar algumas coisas aqui, alguns episódios sobre o cuidado com os filhos, mas a gente nunca foi tão explícito e direto e nós queremos aproveitar a abordagem desse assunto. Possivelmente você já ouviu alguma coisa, seja no Instagram, no YouTube, até mesmo nos jornais, virou notícia em alguns jornais esse documentário. E agora nós estamos aqui também para debater, conversar e acrescentar um pouco o assunto sobre o ponto de vista psicológico e bíblico. Este é o nosso papel, então você que tem interesse em aprender mais sobre este assunto, você que tem especialmente você que tem seus filhos ainda na idade infantil, né? O que, amor? De 0 a 12 anos, ou até adolescência, né? 14, 16 anos. Sim. Super importante você ficar aqui até o final, porque você vai ver também os impactos psicológicos que tem e espirituais. A nossa responsabilidade como papai e mamãe, de zelar e proteger a imagem dos nossos filhos. Nós temos isso por decreto, por lei, né? Está na nossa Constituição essa responsabilidade, mas também nós temos essa responsabilidade do ponto de vista espiritual. Obviamente, foi Deus que nos deu a responsabilidade de criar e educar os nossos filhos. E esse problema que foi levantado a lebre por esse youtuber é um problema tão sério e tem umas consequências tão drásticas para as nossas crianças. É sobre isso que a gente vai abordar nesse episódio de hoje. Então, gente, é um assunto tão sério porque às vezes a gente subestima coisas culturais, algumas coisas culturais que parecem até normais já no nosso dia a dia. São roupas que já se tornaram normais para as crianças, músicas que se tornaram normais e que você encontra em filmes, em desenhos. E a gente não pode esquecer que o cérebro do ser humano ele não está em formação só até 10 anos, só até 12 anos, que a gente considera ali infância. Ele está em formação até os 18 anos. Inclusive, os adolescentes eles não têm esse lobo pré-frontal completamente formado, o que faz com que essa tomada de decisões para a vida deles na vida adulta, que vão ter consequências, se torna muito vulnerável, muito sensível, e por isso que é muito sério ao que eles são expostos. Por isso que é muito sério o ambiente em que eles estão crescendo, o que se torna normal ou não na vida deles. Então, a gente está trazendo aqui uma coisa para vocês que talvez nunca vai ser demais ser falada. Infelizmente, teve todo esse movimento no Brasil agora, mas logo, logo já não vai mais ser falado sobre isso. E graças a Deus que esse movimento teve boas repercussões. Sim. Leis foram criadas, nós soubemos de influenciadores que estavam ali envolvidos, sim, com exploração sexual infantil, que estão presos, e isso é muito bom. Nós tivemos... Antes tarde do que nunca, né? Nós tivemos boas repercussões a partir disso, que eu não estava esperando, porque Perfeito. Parece que o Brasil nunca se movimenta de fato em relação a esses movimentos das redes, né? Aquele principal influenciador que já está preso, ele já havia sido denunciado anteriormente. Haviam denúncias contra ele, mas o Ministério Público ignorou, relevou, o que era um absurdo, né? Eu não fazia ideia que esse cara existia. Mas quando você vê os vídeos e o nível
de engajamento que ele tinha, o número de seguidores, é assustador. Como que a nossa justiça permitiu isso por tanto tempo, né? Exatamente. Então, graças a Deus, eu vejo a mão de Deus aqui também, né? Desse vídeo ter viralizado da forma como viralizou e, finalmente, as autoridades públicas tomaram uma decisão. Exatamente. Né? Tiago, agora, por outro lado, o que é muito triste é que esse influenciador que foi preso, ele tinha esse engajamento absurdo, né, expondo as crianças. A gente sabe que por adultos com interesses totalmente inóspitos, né, nojentos, mas também porque os pais não acompanhavam o que os filhos estavam assistindo. Eu preciso fazer esse adendo aqui. Sim. Os pais não eram só adultos com interesses horríveis por trás disso, que estavam engajando na mídia desse influenciador, mas também os adolescentes mesmo, que acompanhavam e assistiam esses conteúdos porque se identificavam, porque chamam atenção, porque se interessavam, e os pais não sabiam ou não davam bola. E é sobre isso que eu quero falar também, né? A parte psicológica por trás disso. Então, o vídeo trata sobre a adultização de crianças, esse episódio. E o que é a adultização de crianças? É justamente os seus filhos estarem tendo contato precoce com assuntos de adultos, precoce com assuntos de sexualização, precoce com responsabilidades que vão gerar neles muitas doenças mentais, muitas doenças emocionais, tá? Então, tem um índice muito alto de adolescentes que estão entrando em depressão, que estão se suicidando, mas isso não aconteceu do nada, gente. Isso é uma coisa muito importante para você entender. A forma como você está permitindo a infância do seu filho hoje vai afetar diretamente daqui a 5, 6 anos na adolescência dele. Porque um adolescente que entra com baixa autoestima, com ansiedade, transtorno de pânico, depressão, ele não, do nada, vai ser assim. Ele não teve a base suficiente emocional, sólida, construída, fundamentada na infância para enfrentar o que uma adolescência, principalmente hoje em dia, com as comparações das redes sociais, com toda uma necessidade de compra, porque senão ele é inferiorizado, com bullying, com tantas coisas que eles enfrentam. Hoje em dia, o adolescente, mais do que nunca, precisa ter bons hábitos emocionais desde a infância para que ele consiga enfrentar tantas coisas que ele vai enfrentar. Então, a gente está vendo aí essa aceleração afetiva e sexual por conta dessa adultização. A gente está vendo um sentimento de perda de infância. E eu já ouvi isso de crianças, Tiago. Já ouvi de crianças dizendo assim: eu não consigo brincar. Eu não consigo ficar parado ali nos carrinhos, nas bonecas. E logo já cai nas telas. Então, existe... Por que também isso acontece? Né? Essas telas são viciantes. Então, a criança ela fica entediada muito rápido com um brinquedo ali que, teoricamente, não se mexe, precisa da criatividade dela, precisa usar o cérebro dela para isso. E esse usar o cérebro é tão trabalhoso que ela prefere ir direto para as telas onde está tudo pronto. E ali vai ter a adultização, ali vai ter essa adultização, além de outros fatores da casa. Então, a adultização das telas seria o quê? A criança entra em contato com uma cultura que não é do lar dela, mas lá o inimigo vai fazer questão de ela entrar em contato com cropped, com saia curta, com shorts curto em crianças. Eu não estou falando só de conteúdos adultos, gente. Eu estou falando de conteúdos que as crianças estão assistindo e que está lá, livre. O que é fácil de ela acessar. Danças sensuais. Danças, TikTok. Dancinhas de TikTok, né? Danças sensuais no YouTube também. Clipes de música. E se não é cristão, então nem se fala, né, gente? Se não é cristão, vai acessar clipes de várias cantoras aí que eu não vou citar, que é só é totalmente sexualizado, né? Quase com sexo explícito até em alguns momentos. Então, as crianças, infelizmente, elas estão tão vulneráveis e eu quero fazer um alerta para os pais cristãos. Você deixa o seu filho assistir YouTube. Ah, mas que a conta é protegida, porque a conta é vigiada. Querido, basta um vídeo que ele vai acessar, porque entrou lá uma propaganda, porque por acaso trocou o vídeo, até você ver, até você perceber, um vídeo entrou no inconsciente dele, aquela cena de adulto, aquela cena de adultização, de fazer ele entrar em contato com algo desnecessário para a idade dele. Eu ouvi da minha filha. A Rebeca assistiu um filme comigo
E era um filme bem tranquilo, não tinha nada demais. No final do filme, os adolescentes que estavam ali, jovens já, na verdade, ali eles eram até jovens já, estavam se enamorando e, de repente, eles deram um beijo no final. Eu tampei os olhos dela, aí ela reclamou: mãe, mas é só um beijo. Filha, não quero que você acesse esse tipo de imagem. E aí, mas ela acabou vendo um pedaço desse beijo. Depois do filme, ela falou assim para mim: você tem razão, mãe. Agora que eu assisti esse beijo, eu fiquei com vontade de beijar. Aí eu falei: é por isso. Eu falei para você que aquilo que você vê te faz ter vontade. Aquilo que você vê faz você querer ter acesso àquilo. E ela falou: isso está errado. Ela mesmo, com consciência já de tantas conversas que a gente tem, ela falou: mãe, eu não vou mais assistir. Não, e um detalhe, esse filme que vocês viram era classificação livre. Livre. Às vezes a gente deixa só por causa da idade. Não, filmezinho para criança, tá classificação livre aqui. Exatamente. Não vai ter problema nenhum. Exatamente. No caso, nossa filha, que hoje tem 8 anos, viu o filme de classificação livre. E ela já foi... Que bom que ela identificou e te falou a verdade. Porque a gente conversa muito. Exato. Porque eu expliquei para ela. Imagine quantas crianças aí não estão assistindo besteira. Exato, e não vão falar. Não vão falar, né? E não manifestam seus desejos para os pais. Exato. Mas, de alguma forma, vai manifestar os seus desejos com atitudes lá na escola. Exato. E não vai ser só agora, gente. Eu acho que a minha preocupação não é agora. É o inconsciente também, é o inconsciente. Né? Isso vai sendo formado no inconsciente, que é normal, que não tem problema, que é bonito, que é legal, que pode se fazer. E aí a criança vai construindo isso. Uma hora vai chegar a adolescência. E será que ela vai conseguir resistir a uma decisão errada? Porque você permitiu que aquilo fosse crescendo dentro dela. Aí você não entende. Ah, mas por que meu filho fez isso? Eu sempre ensinei. Cresceu na igreja. Ai, Thiago, que triste. Quantos pais que vão falar isso? Meu filho cresceu na igreja. Terrível. E aí tem esse lance também, e você está comentando mais sobre a parte do documentário, do assunto, que é mais asquerosa, assim, né? Uma das mais difíceis de pensar em uma criança... de alguma forma se sensualizando. Expondo, né? Se expondo. Ou se expondo do ponto de vista sexual. Essa é a parte mais asquerosa de todo aquele documentário, sem dúvida alguma. Mas também tem a parte... Eu lembro que foi no começo do documentário, ele começou mostrando crianças com, tipo, cabeças de empreendedores. É verdade. Né? Como se fossem empresários ou crianças como se fossem intelectuais, né? E ali não estava se falando sobre crianças necessariamente superdotadas, porque aí são exceções. A gente não está falando aqui sobre exceções. A gente está falando sobre a maioria dos casos. É uma criança pulando etapas. É verdade. Ela fazendo o que não está na fase de fazer. É simples assim. Independente se isso tem a ver com a questão do empreendedorismo ou se tem algum outro tipo de foco, por exemplo, na área dos esportes também, né? E eu gosto de assistir, às vezes, uns videozinhos assim nas redes sociais de lances de futebol. Aí de vez em quando aparece ali umas crianças assim com, sei lá, 7, 8 anos já fazendo jogadas como se fossem adultos. E aí a família e os pais, de certa forma, endossando. E quando você vai pegar reportagens assim de crianças que realmente têm um talento muito grande para o esporte, você já vai ver que precocemente essa criança já amadurece de forma muito rápida. Então, você vê um moleque, às vezes, de 10 anos, ele já vai estar dando entrevista como se fosse um moleque de 18. Exatamente. Né? Então, de certa forma, ele foi exposto a um amadurecimento muito grande, queimou várias etapas da vida dele por conta de um processo que, às vezes, o pai induziu as crianças com o intuito, nesse sentido, numa história como essa, o intuito era até bom. É que o filho vingue, seja um bom jogador depois, um jogador profissional, mas precisa ter esse cuidado com relação às emoções da criança. Exato. Meu Deus, demais. Com relação às emoções da criança, com relação ao intelecto da criança, às relações sociais que ela tem que ter. Né? Porque se uma criança de 10 anos está pensando com a cabeça do moleque de 18, que tipo de relação social ela vai conseguir construir? Será que ela vai conseguir fazer amizades com outras crianças da mesma idade? A maioria, pelo que eu vejo, percebo, pelo que a gente percebe, é que não. Ela não vai conseguir se relacionar com crianças da mesma idade. E o quão danoso isso vai ser para essa criança queimar essas etapas? Do ponto de vista emocional, psicológico. Pensa
sabe, o tanto de perigos que tem uma criança assim, não é verdade? Muito demais. E assim, os pais têm que cuidar também, de agora de uma forma mais leve falando, mais comum, de não projetar nos seus filhos as suas carências. Ou de não projetar nos seus filhos uma necessidade de amadurecimento precoce deles como uma forma de segurança do futuro deles. Não é assim que eles vão ter segurança do futuro. Então, não tente compartilhar com seus filhos, às vezes, os pesos do seu lar, da sua casa, no quesito financeiro, por exemplo, porque eles podem sentir que eles têm uma certa responsabilidade de sustentar o lar também, né? E não é responsabilidade da criança fazer isso. Então, essa necessidade de um equilíbrio. Eu entendo a necessidade, por exemplo, de ensinar o financeiro para a criança, ensinar a criança a guardar dinheiro, talvez até investir de alguma forma ali, né? Agora, investir assim dentro do seu lar. Agora, ela tem uma responsabilidade, porque ela tem que contribuir com a casa. Gente, isso tem acontecido, tá? Estamos falando de coisas que estão se tornando comuns e a criança está perdendo a infância dela. E isso é uma coisa assim triste, porque lá na frente vai ser um adulto frágil. Lá na frente vai ser um adulto inseguro, não seguro, um adulto com autoestima baixa, um adulto ansioso, um adulto que vai ter facilmente burnout, depressão e transtornos de pânico. Então, pular etapas é completamente danoso. Meu Deus. Agora, do ponto de vista espiritual e bíblico, vamos falar sobre esse assunto do ponto de vista bíblico e espiritual? Antes de eu tocar aqui nessa área, e você está aqui até agora conosco nesse vídeo, eu quero te convidar a deixar o seu like. O assunto está bom, e agora a gente vai procurar dar um mergulho mais profundo ainda espiritual, mas eu quero saber, você já deixou o seu like? Você já está inscrito aqui nesse canal? Aproveita a oportunidade agora. Se você deseja sempre ouvir ou assistir assuntos que diz respeito a esse tema família, construção familiar, então você já se inscreve no nosso canal, o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai estar te alimentando com conteúdos que podem edificar você e a sua família. Mas vamos lá. Do ponto de vista espiritual, eu tenho um texto bíblico aqui para compartilhar com vocês e a gente vai começar a nossa análise a partir desse texto. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 3. Jesus disse assim: em verdade lhes digo que se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Então, nós estamos discutindo sobre crianças que querem se tornar adultos, mas Jesus falou que são os adultos que devem se tornar como crianças para entrar no reino dos céus. É isso, muito forte. E aí, a nossa sociedade está alimentando o fato de queimar etapas das crianças e fazer com que as crianças se tornem adultas, como se isso fosse acelerar o processo mental. Na realidade, você está destruindo o coração, a mente e até mesmo o relacionamento dessa criança com o Senhor, com Deus, porque as crianças são altamente valorizadas por Jesus. Quando os discípulos foram impedir, porque Jesus estava rodeado de crianças, elas queriam abraçar, acreditar com Jesus, os discípulos foram tirando as crianças e ele disse: não, tire não, porque delas é o reino dos céus. Né? Vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E é tão sério o tratamento que a gente tem que dar aos nossos filhos, às nossas crianças, que Jesus falou assim: quem fizer mal a um desses pequeninos, meu Deus, é tão sério isso. Quem fizer mal a um desses pequeninos, melhor fosse que amarrasse em sua perna uma bola de ferro, se jogasse de uma ponte, essa é a expressão que o Senhor usa, do que fazer mal a um dos pequeninos, a uma das crianças do Senhor. Então, quão séria a nossa responsabilidade como pais proteger a infância dos nossos filhos. Provérbios 22, versículo 6, diz: ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar dele, não se desviar do caminho. É responsabilidade sua, papai, mamãe, é sua responsabilidade guardar e zelar pela infância do seu filho. Daqui a pouco a gente vai entrar em aspectos práticos. Daiane já deu um, que é a proteção das telas. Existem outros aspectos práticos que a gente vai abordar, mas o que eu estou te falando agora é do princípio. Antes de você entender o que você tem que fazer, você precisa aprender o princípio. Nosso princípio é zelar que cada etapa dessa criança venha a ser bem guardada, que ela venha passar por cada fase, porque se ela não fizer isso, as consequências futuras depois serão sérias. As consequências psicológicas, como a gente já conversou aqui, mas também as consequências espirituais.
Porque uma criança, que uma vez que ela foi exposta a queimar etapas, né, a adultização, como a gente tem falado aqui, daqui a pouco vai se tornar para ela normal beijar cedo. Dando o exemplo que a gente já comentou, daqui a pouco vai se tornar para ela normal namorar cedo e ter relações precocemente. Então, como você acha que vai ficar o relacionamento dessa criança com Jesus? Desse adolescente, quando chegar aos seus 14, 15 anos, que já, às vezes já está tudo, já experimentou de tudo. A gente já viu relatos, né, de crianças, às vezes com 12, 13 anos, que já experimentaram de tudo. Tudo. Já teve todas as experiências. Imagine o quão difícil vai ser para essa criança ter, de fato, um relacionamento com Jesus. E tem mais uma coisa importante. Como que essa criança vai se relacionar com Deus Pai? Depois que se tornar um jovem, ou depois até mesmo que se tornar adulto, como que essa pessoa vai conseguir se relacionar com Deus Pai? Porque a figura dela de pai aqui na Terra foi ausente. A figura dela de pai na Terra foi substituída por um youtuber, foi substituída por um professor da escola, ou às vezes um jovem, um adolescente mais velho, que encostou, sabe, nessa criança e supriu a carência, a necessidade de um pai. Por que eu digo isso? Porque certamente você que tem permitido que o seu filho queime essas etapas, você tem sido um pai ausente. Porque se você estivesse presente, se você estivesse fiscalizando, se você estivesse perto, se você estivesse conversando, certamente você não permitiria. Eu não quero acreditar que o nosso público, eu não quero acreditar que quem está assistindo isso aqui, você concorde com a adultização do seu filho precocemente. Eu não quero acreditar que você concorde com isso. Então, estamos partindo do pressuposto que todo mundo aqui discorda e que todo mundo aqui está do mesmo lado, tem a mesma opinião, de que cada etapa deve ser vivida e experimentada. Ok, então você está desse lado, você precisa ser um pai presente, você precisa ser uma mãe presente. Porque se você não for, é isso que a gente está tratando agora na prática. Se você não for, vai ser difícil você conseguir segurar a onda. Porque no mundo digitalizado, como nós estamos vivendo, em que é tão comum, né? Num ambiente de sala de aula, num ambiente onde existem as amizades das crianças, é tão comum queimar essas etapas. Porque vamos imaginar a cena, tu está lá numa sala com, 20 crianças lá. Aparece uma que trouxe uma novidade. Né? Ah, você não sabe, eu agora descobri um novo aplicativo, descobri agora o ChatGPT. Porque agora eu faço perguntas e ele me responde tudo. Né? Então, imagina lá uma criança de seus 8 anos, 9 anos. Ela não vai chamar a atenção de todas as outras crianças? Vai chamar e, é claro, vai influenciar. Primeira coisa que esse amiguinho de sala que ouviu, ele vai chegar em casa e falar: mãe, pai, deixa eu usar também o GPT. Né? Ah, por que? De onde você tirou isso? Não, porque alguém na sala levantou, tal, e aí vai ter as influências na sala de aula, vai ter as influências na sociedade como um todo, vai ter as influências principalmente das mídias sociais, das telas, que é isso que você bateu mais na tecla. Agora, se você não for um pai presente, uma mãe presente, ensinando o seu filho o caminho que deve andar, ok? Para quando crescer, não se desviar dele, é você respeitar zelosamente cada etapa na vida do seu filho, da sua filha. Exatamente. Seja a primeira infância, seja já na fase ali infanto-juvenil, seja na adolescência, saber respeitar cada etapa e compreender essa formação, como você disse, Daiane, formação psicológica. Sim. O cérebro mesmo, né? Esse é um processo. Assim, e achei muito forte que você falou daquele versículo, Tiago, sobre o Senhor estar nos incentivando, encorajando a nos tornarmos como crianças, enquanto que o mundo está incentivando as crianças a se tornar como adultos. Olha que movimento maligno, gente. É algo muito assustador se você parar para observar o quanto o inimigo ele é tão sorrateiro, ele é tão sutil para ir contra a palavra o tempo inteiro, para afrontar a direção de Deus o tempo todo. Uma coisa simples, parece tão simples, mas olha como é sutil. Você já tinha parado para pensar nisso? Que Deus nos diz, você precisa ser como criança, e o mundo está dizendo, a criança precisa ser como adulto.
movimento maligno do inferno contra as nossas crianças. A maioria das coisas levantadas pelo inferno são na contramão do reino de Deus, né? Não, 100%. Eu creio que todas elas é para afrontar a Deus, mas são sutis. Perfeito. É isso que eu me espanto quando a gente para realmente para pensar. Esse versículo é sensacional dentro desse assunto. É muito sutil. E aí, como eu citei aqui, hoje até as roupas, Thiago, eu vou comprar roupa para as crianças. A gente vai comprar roupa para as crianças. É só cropped, gente. É só. O que é cropped? Para os masculinos, tipo eu, que a gente sabe o que é. Curta. Ah, é blusa blusinha curta, para aparecer o umbigo, a barriga, um pedaço da pele. Shorts curto, saia curta, sabe? Acabou aquela infância, criança infantil, menina, princesa, acabou. É difícil achar essa roupa. Então, assim, tô falando de lojas enormes, de departamentos super famosas. Qualquer uma, vai lá. Tu vai encontrar a maioria cropped, enfim. Está se tornando normal, é isso que você quer dizer. Super Agora, normal. por que Jesus falou isso? Só pegando aqui mais um link para a gente não perder o gancho. Por que Jesus disse que para a gente entrar no reino tem que ser como uma criança? Ele estava se referindo a duas coisas principais: a humildade de uma criança e a pureza de uma criança. A pureza de uma criança, né? A gente precisa ser puro de coração, mãos limpas, como disse o salmista Davi. Sim. Mãos limpas e um coração puro. É isso que de fato agrada ao Senhor. Agora, como? A pergunta, gente, pergunta simples, mas maravilhosa. Como que uma criança vai se manter com o coração puro se ela está sendo exposta indevidamente ao que ela não deveria ver, ao que ela não deveria ouvir, quando as referências dela são referências pecaminosas, transvestidas, são referências de uma idade que não tem nada a ver com ela? Como que ela vai manter a pureza no coração dela se ela está queimando as etapas e a perfeição que é viver cada tempo, cada estação da vida de uma criança? Sabe? Nós não somos contra a tecnologia, nós não somos contra o avanço da humanidade nesse sentido, mas nós somos conservadores nos princípios. Nós somos conservadores e zelosos no que a palavra de Deus diz, no que os nossos pais, os pais dos nossos pais, as gerações anteriores aprenderam a cultivar e a zelar os valores familiares. Isso precisa ser mantido. E como que isso vai ser mantido se as crianças estão fazendo o que não deveriam, sendo expostas precocemente a tantas coisas malignas? Isso é maligno, é isso que você quis dizer, né? Sim. Isso é um movimento do inferno para afrontar o reino de Deus. Exatamente. Eu acho que agora fica uma pergunta no coração dos pais: como então ter uma infância saudável? Como promover uma infância saudável para os meus filhos? Eu vou dizer que são 4 fatores básicos que você precisa se atentar dentro da sua relação, dentro da sua cultura familiar. Primeiro, toda criança, para ter uma infância saudável, precisa de limites. Dar limites para os seus filhos, querendo eles ou não, gostando eles ou não, achando eles legal ou não, brigando ou não com você por causa disso, é fundamental para uma infância saudável. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra forma. Não queira ser o pai legal e a mãe legal e deixar o seu filho se destruir. Não queira ser os grandes amigos dos seus filhos e permitir que eles entrem em contato com o que vai acabar com a vida deles depois. Limites é o maior fundamento para uma infância saudável. Segundo, brincadeiras. Brincadeiras. Procure ver, resgatar, pesquisar. Brincadeiras que talvez você tinha e que talvez eles consigam ter também, que não é comum hoje em dia, mas porque hoje em dia é tudo tela. A maioria é tela. Vai lá, compra aqueles jogos de peca, joga peão, é peão que fala. Peca? Peca, bolinha de gude. Bolinha de gude. Ah, meu Deus. Na minha terra é bolinha de gude. Tá, Qual que é na sua terra? Escreve aqui para mim nos comentários. Mas escreve também sugestões. Às vezes você faz com seus filhos algumas coisas que outras pessoas nem pensaram em fazer e você vai ser canal de Deus para a vida deles. Escreva, por favor, Lápis aqui de colorir. sugestões. Hoje, graças a Deus, teve uma Desenhar. moda que vale a pena, né? Que é o Bob Goods, né? Uma modinha. Que a é maioria das modinhas é aquele caderno de desenho do Bob Goods. Ah, aquele desenho que eles estão fazendo toda hora. Tá. Que agora ficou febre. Porque a maioria das febres tem tanta coisa, né? são tóxicas. A maioria das febres não são boas, não são
legais para a vida deles. Mas o Bobbie Goods, pelo menos, veio como... E essa dica de brinquedos antigos é legal, que até você, papai e mamãe, vai encontrar uma forma de interagir com seu filho, porque tu vai falar, poxa, isso aqui eu brincava na minha época. Né? Não tem Muito mais legal. Tazo, né? Tazo era tão legal. Tazo era legal. Por que jogava chips, rodar não? pinhão. Eu fui esses dias ensinar meus filhos a rodar pinhão. A rodar peão. Falo pinhão. Pinhão. Rodar peão. Foi uma luta para eles conseguirem. Só fica dando risada da forma como eu consigo, eles não conseguiram até hoje. Então, mas pensa num negócio legal. Se tu... Muito. E assim, ó, eles ficam, ai, não quero. Tu começa, eles já se intertem. Fica apaixonado. Até porque você vai ter que dar um tempinho ali para poder ensinar, e é tudo que eles querem, gente, é um tempinho com você. Então, ensina a jogar bolinha de gude, peão, corda, pular corda para as meninas, elástico, estou dando aqui alguns exemplos. Tá, brincadeiras. Resgate as brincadeiras, e principalmente as antigas. Outra coisa, gente, é proteger a identidade deles, tá? A proteção da identidade tem muito através do diálogo. Não existe de formas mirabolantes, mas é dentro, de novo, que eles estão assistindo e ouvindo, e o diálogo. Então, proteger a identidade deles vai partir muito de conversas, tirar dúvidas, perguntar o que eles estão ouvindo na escola, o que os amiguinhos falam. Não traga a você alguns assuntos que talvez podem acabar vindo antes do tempo, porque você acha que eles já sabem, já entendem. Deixa eles perguntarem, deixa eles saberem. Posso dar um exemplo aqui? Engraçado, depende, tá? não sei o que você vai falar. É tipo uma piada. Eu ouvi isso uma vez e fez muito sentido para mim. Uma vez, vou contar uma história, tá, gente? A criança chegou em casa e perguntou para a mãe, o que é virgem? Aí a mãe já suando frio. É real essa história? Não, eu ouvi como uma piada, tá. Mas pode ser muito real, tá? Vai. A criança chegou e falou, mãe, o que é virgem? A mãe estava cozinhando, ela perdeu a estribeira, ela começou a suar frio, e o que eu respondo, como é que eu respondo? Aí ela, antes de responder, ela fez uma pergunta, mas por que, filho? Não, porque está escrito aqui no óleo de oliva. no azeite de oliva. Extra virgem. Aí eu queria saber o que é virgem. Qual é o conselho a partir dessa piada? O conselho é não saia respondendo sem fazer perguntas. Pergunte, por quê? Onde você ouviu isso? O que você acha que é isso? Esse é o meu maior conselho, porque, Tiago, isso entra no assunto adultização. A criança vai vir com perguntas. E você, por exemplo, como é que você faz filho? Você não tem que necessariamente responder exatamente como acontece, dependendo da idade. Você pergunta como você acha que acontece. Não, que você vai mentir também, né? Não, que você vai mentir jamais. Não, é isso que a gente está falando. Vem da cegonha, pelo amor de Deus. Se você só não vai dar a explicação completa. Aí entra você saber o que a criança já sabe. E até que ponto ela vai entender. Então, você pergunta, e o que você sabe disso? Onde você ouviu sobre isso? Por que te interessou? A partir dessas perguntas, aí você vai saber o que ela já ouviu. E se ela já ouviu mais do que deveria, você vai ter que explicar direitinho. Porque ela vai ter ouvido do amigo, da escola, de lugares que talvez não deveria, mas se ela já entrou em contato, melhor que você explique direito. Mas entra as suas perguntas para ela, e aí, de novo, entra o diálogo, né? Acho que a gente podia fazer um episódio um dia só sobre como responder determinadas perguntas para os seus filhos. É uma boa. Deixa aqui as perguntas que você quer ajuda para responder para os seus filhos. Boa, escreve aqui para a gente que daí vai ser tema para os próximos episódios. Porque, de vez em quando, são umas perguntas tão difíceis, né? É verdade. A gente se rebola para responder. Fala, meu Deus, de onde que tirou isso aqui agora? É verdade. Não é fácil, gente. Então, e tudo isso que eu estou trazendo para vocês se resume em amor. Então, eu falei de 4 coisas que a criança precisa para a infância saudável. Limites, brincadeiras, proteção à identidade. Mas o amor é o meio, é o vínculo para tudo isso acontecer. Se você não amar, você não se sacrifica. E precisa haver sacrifício para que o seu filho tenha brincadeiras e não telas. Precisa haver sacrifício para que você tenha diálogo com seus filhos. Você vai ter que abrir mão de um tempo para você, de um tempo de descanso, de um tempo em que você está cansado para poder entregar um pouco mais para os seus filhos, né? E aqui também sobre os limites, você tem que amar muito para dar limite, tá? O amor não é dizer sim para tudo. Excelentes dicas, meu amor, muito bom. Eu penso que assim, eu não sei como que você reagiu assistindo aquele documentário. Imagino
que você tenha sentido muito mal. Eu fiquei muito mal, né? Eu estava assistindo junto com o Daiane, tinha os momentos que eu acelerava, assim, principalmente aquela parte final, que vem umas coisas assim tão grotescas que a gente não consegue imaginar, né? Pessoas verdade. fazendo. E o pior de tudo, a gente não consegue conceber o fato de que é tão fácil as pessoas terem esse acesso. Meu Deus. Então, assim, eu fiquei ruim por alguns minutos depois que assisti, mas além desse sentimento ruim, tóxico que veio na hora, me fez começar a tomar algumas atitudes. Meu Deus, será que os meus filhos já tiveram algum tipo de acesso ou algum tipo de adultização nesse sentido? Será que a gente está fazendo tudo certinho? E eu quero convidar você a fazer essa autoanálise. Eu espero que você já tenha feito, mas não apenas pensado nisso, agido dessa forma. Né? Não sei se você é alguém que já entregou um celular para o seu filho, dependendo da idade do seu filho, né? Talvez você já tenha um filho adolescente, ele já tem um aparelho celular. Você precisa fiscalizar com frequência, supervisionar. Hoje tem vários mecanismos de bloqueio no celular, de espelhamento de tela, enfim, mecanismos que vão facilitar a sua supervisão. O que você não pode é ser omisso, papai e mamãe. Talvez essa é a ênfase desse episódio aqui. E é aí que eu trago o princípio bíblico. É nossa responsabilidade. Até que os nossos filhos sejam adultos. É nossa responsabilidade. Eu vou falar isso aqui, até quando os nossos filhos casarem. É verdade. É nossa responsabilidade guardar, zelar a mente e o coraçãozinho dos nossos filhos. Sabe, eu oro para que nenhum dos nossos filhos, você que está nos assistindo, eu oro para que nenhuma das nossas crianças sejam expostas a conteúdos indevidos e que nenhuma das nossas crianças sejam alvos de pessoas mais intencionadas, de pessoas que vão pegar às vezes uma imagem, um vídeo, sabe, uma cena dos nossos filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor proteja a nossa casa, que o Senhor proteja os teus filhos, em nome de Jesus. Sabe, a gente não consegue conceber, pensar, imaginar que uma coisa terrível dessa acontecesse. Então, eu quero enfatizar aqui que nesse episódio, você, papai e mamãe, é sua responsabilidade cuidar disso. É sua responsabilidade. O mundo que a gente vive é terrível. O mundo que a gente vive está cada vez pior. E eu não creio que mesmo com essa mobilização nacional que está tendo agora, do Ministério Público, eu não creio que esse problema vai se resolver. Seria uma utopia muito grande pensar que esse problema vai ser resolvido. Claro que não, né? Existe a Deep Web, existe ainda vários outros canais, infelizmente, eu acredito que a tendência daqui até o dia que o Senhor Jesus voltar, eu acredito que a tendência é a nossa sociedade piorar, meus amados. É terrível falar isso, né? Mas a gente não vê uma solução final a esse problema. É uma utopia pensar nisso, tá bom? Então, cabe a nós zelar pela proteção da nossa casa e dos nossos filhos. Esse é o alerta máximo desse vídeo, por isso que a gente quis gravar esse assunto, por isso que a gente quis falar sobre isso. E aqui a gente quer fechar esse episódio, sabe, trazendo para você, papai e mamãe, esse alerta e orando juntamente com você. Ore todos os dias pelos seus filhos, para que o Senhor os proteja, para que o Senhor os guarde. Sabe por quê? Por mais zelo que você tenha, por mais supervisão e proteção que você faça na sua casa, você nunca vai poder chegar a todos os lugares que seu filho chega. Você nunca vai poder ouvir tudo aquilo que seu filho ouve. Você nunca vai poder conhecer todas as pessoas que o seu filho conhece. Essa é uma realidade. E como que você vai vencer essa batalha? Através da oração. Essa batalha você só vai vencer através da oração. Então, ore todos os dias pelo seu filho, mas essa oração específica, sabe? Que o Senhor os proteja de toda cilada do maligno, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Isso aqui tão sério, né, meu amor? Com certeza, é um alerta para nós. O mundo não vai melhorar, mas nós precisamos nos posicionar. É sobre isso esse episódio. Nós não temos como combater, de fato, o mundo inteiro, mas temos como proteger a nossa casa. Amém. E é isso que nós precisamos fazer. Sabe, antes de fechar esse episódio, eu sinto de orar.
Sim. com as pessoas que estão agora nos assistindo e ouvindo. Amém. Eu sinto de orar. E tem mais uma situação, acredito que é o Espírito Santo falando aqui no meu coração. Talvez você, papai e mamãe, já está enfrentando com seus filhos a batalha pela adultização. No sentido de que talvez os seus filhos estão pedindo já acessos, ou coisas, ou pessoas, ou fatos que eles não deveriam estar pedindo. Certamente tem alguém que está ouvindo isso aqui, assistindo, e está passando por essa situação agora. Você sabe que o seu filho ele está numa idade abaixo daquilo que ele está pedindo. Ele já está pedindo determinados acessos, determinados lugares, determinados passeios, andar com determinadas pessoas que ele não deveria. Eu quero orar por você também. Eu quero te instruir a você se manter firme na disciplina. Eu quero te ensinar que o teu rigor agora na disciplina vai valer a vida do seu filho. O seu rigor agora, o seu zelo, aquilo que a gente chama aqui de rédea curta. Ah, mas seu filho está insistindo, mas ele está pedindo demais, está fazendo chantagem emocional, está chorando. E aí a nossa tendência como papai e mamãe é soltar a rédea. É deixar, é permitir. Não faça isso, pelo amor de Jesus Cristo. Não faça isso. Não cometa esse erro pela insistência do seu filho, porque todos os amiguinhos, porque a sala, porque não sei o quê. Não solte essa rédea. Não exponha o seu filho precocemente. Não dê essa permissão, não dê esse acesso. Não, sabe, não deixa. Se você tem dúvida, não faça. Se você, sabe, está sentindo... A resposta é não. Já estou te dando uma resposta para a sua vida. E se você acabou liberando nos últimos dias e depois veio esse assunto, corta. Antes cedo, sabe? Aliás, antes tarde do que nunca. Corta. Ah, você já entregou o acesso, já liberou, corta. Volta atrás, fala assim, meu filho, eu me arrependo da decisão que eu tomei. Eu não deveria ter deixado isso. Eu não deveria ter permitido. Por quê, papai e mamãe? Porque você só tem X anos. Simples. Porque a sua idade você deveria estar fazendo isso, isso, isso. Não isso. Não isso. Mas por quê, papai e mamãe? Porque a Bíblia diz que cada coisa tem seu tempo. É tempo de nascer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de crescer. Abre com ele, abre Eclesiastes, mostra para ele, ensina. E filho, você ainda não está nesse tempo. Vai ser choro, vai causar uma situação na tua casa, mas é melhor chorar um dia do que chorar uma vida inteira. Exatamente. É melhor ficar emborradinho por uma semana do que ter um adulto com sérios problemas futuros. É muito melhor. Acredite, vai valer a pena. Amém. Amém? Vamos orar, Amélia? Vamos orar. Pai, eu oro agora por esse papai, por essa mamãe. Oh, Jesus. Que está preocupado com a exposição dos seus filhos. Há tantas coisas, Deus, há tantas desgraças, há tantas armadilhas. Verdade, Senhor. De Satanás, ó Pai. Nós oramos pela proteção das nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor blinde a mente, o coração das nossas crianças, Jesus. Que não sejam expostos a nenhum tipo de maldade, que não sejam expostos precocemente à sensualidade ou à sexualidade, que não sejam expostos precocemente, Deus, a fases adultas. Protege as nossas crianças, protege de comparações, protege do maligno, protege do abusador, protege os nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e declaramos Deus. Isso. E eu oro agora também, Senhor, sobre o papai e a mamãe, que não sejam mais permissivos, que não sejam mais negligentes, que o Senhor Espírito Santo ajude a cada papai e mamãe que está agora do outro lado. Sim, Jesus. Os guie, os dê direção, ousadia, autoridade como pai e mãe, a se posicionar. Em nome de Jesus eu oro, Deus, que o Senhor guarde as nossas famílias. Amém, que se mantenham protegidas debaixo da potente mão de Deus. Amém, é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Sim, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que recebe essa oração, escreva aqui embaixo, amém. Obrigado por ter permanecido até o final do episódio. Eu tenho certeza que edificou você. E se o fez, o que essa pessoa faz agora, meu amor?
Se você foi abençoada nesse episódio, se falou com você, ou se você conhece pais de crianças e adolescentes que podem ser abençoados, não deixe de compartilhar. Nós somos o canal que prepara esse conteúdo e grava, e você é o canal que compartilha e que permite chegar isso para mais pessoas. Então, faça esse momento agora, é o momento de Deus, de ser esse canal de Deus, e compartilha. Curte esse vídeo também, porque ele vai chegar para mais pessoas através do que o YouTube vai entregar. E não deixa de se inscrever nesse canal, porque esse canal ele existe simplesmente para abençoar você e a sua casa. Ficamos por aqui, então? É isso, gente. Beijo grande. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. Beijo.